Temos pela primeira vez no universo de The Walking Dead um zumbi que se regenera, um zumbi que toma dano ali, mas ele acaba se recuperando e volta ao seu formato normal em pé. Você percebeu esse detalhe? Como é que é isso? Como é que isso funciona? E a explicação sobre a Torre Eiffel, como é que ela ficou destruída no pós-apocalipse aí? E a grande referência a Harry Potter, uma referência assim muito direta e que com certeza foi de propósito. Você percebeu isso? Pois é, nesse vídeo eu vou contar todos os detalhes e referências presentes nesse episódio 3 de The Walking Dead Daryl Dixon. Você quer saber? Cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então tô bem demais, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, estou de volta pra falar de mais um episódio de The Walking Dead Daryl Dixon, mais um vídeo daqueles de segredinhos e detalhes, muita coisa relevante dessa vez, mas claro, antes de começar, quero falar com você que tem interesse em tirar uma renda extra com o YouTube, né? Pelo menos monetizar seu canal e poder tá fazendo uns dólares ali, que tem muita gente que faz isso. E caso você nunca tenha tentado, ou já tentou e nunca conseguiu, ou até liberou a monetização, mas não tá conseguindo resultado, pois é, eu desenvolvi o meu treinamento dólar com o YouTube, que eu trago toda a minha experiência de 7 anos ganhando dinheiro aqui com a plataforma, pra você aprender ali do zero ao avançado. Se você tem interesse em participar, é só colar no primeiro link que tá embaixo na descrição. E seguinte, né, mais um episódio bem sinistro da série, mais um que mostra aquela característica que já estava sendo prometida pra essa série de abordar mais zumbis, de abordar mais possível cura, outras coisas. Todo episódio tem um ponto assim, só que também todo episódio tem um monte de referências e um monte de coisa muito interessante. E pra começar isso aqui já com chave de ouro, o primeiro ponto, detalhe desse episódio que eu trouxe aqui pra poder falar foi a grande referência a Harry Potter. Pra você que tá perdido, né, ou pra você que já sabe, a gente relembrar e reforçar, nesta série do Daryl, a gente já tem uma grande referência a histórias de Harry Potter aí do filme lá, com a presença da Clemence Pose, que interpreta a Isabelle lá em Harry Potter. Ela interpreta uma personagem que, se eu não me engano, é de uma escola francesa mesmo, né, que aparece ali em um dos filmes, e segue reaparecendo em diversos pontos até o final, na trama do próprio Harry Potter mesmo. Só que como se já não bastasse esse ponto e algumas outras coisas, nesse episódio 3 a gente tem uma fala do próprio Quinn, né, que se revelou como o pai do Laurent, o menino que é a esperança para a humanidade, que ele cita uma frase exatamente como citavam pro próprio Harry lá em Harry Potter. Ele fala que o menino tem os olhos da mãe. Isso foi repetido diversas vezes em Harry Potter ao longo dos filmes. Numa cena que tem um envolvimento da atriz que fez o filme, eles colocam o cara pra falar isso. E outro detalhe também, o cara fala que ele tem os olhos da mãe. A mãe do Laurent se chama Lily, que é o mesmo nome, né, que a mãe do Harry Potter lá no filme era conhecida também, Lily Potter. Mas aí a gente segue pros pontos mais focados na história dessa série mesmo, né? Um próximo detalhe que eu quero falar, segredinho que tá ali, é sobre o grupo da Janet, o poder dos vivos, né? A explicação da origem deles e o que é esse grupo. Esse episódio apresenta muito disso, inclusive ampliando a ideia do tamanho desse grupo. A gente começa com a cena ali no início, né, em Paris, o Daryl vendo no carro, e viu em alguns outros lugares essa logo do grupo, escrito Povo, né, que é poder, e ele pergunta pra Isabelle o que é isso. E a própria Isabelle fala, poder dos vivos é o grupo, né, liderado aí pela Janet. Um movimento que surgiu após o início do surto, então, tipo, não tinha nada antes ali na França, começou depois com essa mulher, e seus militares tomaram conta da maior parte de Paris e da França em si, né? Ela que manda no país, basicamente. Algo que engrandece mais ainda esse grupo pra esse episódio, né? Desde as falas lá do Codron com ela, ressaltando que ele era uma pessoa do sul, e mesmo ele sendo do grupo dela, ela não conhece o nome, que mostra o quão grande é esse grupo pra ela não saber os nomes dos soldados. A questão da base deles, bem fortificada, com vários soldados e vários veículos, que não é algo muito comum no Apocalipse. Aí você pega lá o primeiro episódio, a questão do navio, e aí você pega também nesse episódio a questão do zumbi muito poderoso que eles montam. Tudo isso vai construindo e colocando como um grupo muitíssimo poderoso e ameaçador. Mas um ponto muito importante pra gente ir conhecendo, só que aí a gente tem que seguir com mais e vai ficando mais interessante. Próximo segredinho desse terceiro episódio, eu quero falar sobre a explicação da Torre Eiffel. Que a gente ainda não viu eles chegando lá nesse episódio, mas nesse episódio eles chegaram em Paris e com a possibilidade de ver a torre à distância, ver uma explicação, né? Primeiro a dúvida, né, do Daryl, do pessoal ali, por que tá destruída a ponta dela e outras partes também estão destruídas. A gente analisou isso por outros pontos, por que será? E a gente acaba tendo uma explicação nesse episódio por meio do próprio Falou ali, que no início do apocalipse, no início do surto da França, um helicóptero militar bateu na torre. Um elemento que sana um pouco da nossa dúvida, né, sobre o caos em Paris, sobre o início ali, revelando que não foi bombardeio, igual a gente poderia ter uma teoria, bombardeio destruiu mais a torre e tal, porque as grandes cidades dos Estados Unidos nesse apocalipse de The Walking Dead foram bombardeadas como um elemento de contingência ali dos militares. Aqui não, foram os militares também, mas
aparentemente foi por acidente. Eu consigo imaginar como um helicóptero militar que um zumbi se transformou lá em cima, perdeu o controle e bateu, ou qualquer outra coisa do tipo. Mas é legal ir sabendo desses detalhes. Só que aí agora eu tenho que ir pra um detalhe que é um dos mais importantes e novos, assim, que eu também não imaginava que a gente ia ver nesse episódio. Sobre os zumbis mesmo. É bem sinistro e importante e eu quero falar sobre os zumbis que se regeneram. A gente viu isso nesse episódio de uma forma muito intensa e um destaque pra essa situação. Qualquer zumbi normal não ia ter uma situação dessa como esses aqui que a gente viu. No caso, tudo acontece lá no prédio, né, onde a Isabelle morava, que ela voltou, eles olham pra cima, começam a cair zumbis das janelas ali, que eu inclusive critiquei o CGI desse ponto, dessas quedas, não foi muito bem feito. Mas o ponto é, os zumbis caem, até então, por exemplo, esse aqui, ele cai e fica como morto ali, não levanta, não acontece nada do tipo. Mas logo a gente vê um outro caindo e que não espalha sangue normal, espalha ali um sangue preto, um ácido, saindo fumaça, que a gente vê que é um burner, aqueles zumbis que queimam que a gente viu no primeiro episódio. Só que não só isso, a gente vê que eles têm uma característica mais poderosa ainda. O bicho cai, espatifa no chão e em poucos instantes se levanta como um negócio possuído mais sinistro do mundo. Levanta totalmente, como se não tivesse tomado dano no corpo. E mexe, faz uns movimentos de uma forma totalmente sinistra. Como se ele não tivesse caído de uma altura de sei lá quantos andares. Ele se recuperou. E ainda quando a gente tem um foco no rosto dele, a gente vê pelo olhar e tal, que é daqueles burners mesmo, mas você vê as veias, né, elas se recuperando, elas tomando uma parte do corpo e ampliando, como se estivesse regenerando em si. Depois, inclusive, a Isabelle olha pra trás, onde aquele zumbi tinha caído e não tinha levantado de cara, e ele levantou também. Apesar de não ser um burner, o sangue ali é normal. Demorou um pouco mais pra levantar, tá mais ferrado, mas ainda assim deu uma recuperada. Isso ressalta tanto que esses aqui, burners, são bem mais fortes, muito mais rápido, se recuperou, foi tudo muito sinistro. Vai adicionando pra nossa lista das capacidades dos zumbis novos que eles estão colocando nessa série, o leque de opções. A maior parte disso, com certeza, tá vindo da Janet e do grupo dela, a capacidade dos zumbis mais fortes, os burners também são dali, porque não é uma condição genética. Isso tá só ampliando o quanto os inimigos podem ser uma ameaça, só que de forma indireta, né? Porque esses inimigos fizeram isso com os zumbis e espalharam pelo país. Pelo país tem um monte que eles nem têm controle sobre eles, fora os que eles têm controle, que eles vão soltar de propósito. Então, meu querido, promete, mas promete muito, é o ponto literalmente que mais empolga dessa série, pelo menos pra mim. Mais um detalhe muito importante presente ali, e a gente segue pra uns segredinhos e detalhes desse episódio. Eu quero falar agora sobre uma explicação do passado da história, justamente sobre por que Quinn não quis salvar a irmã da Isabelle. Agora, com a revelação desse episódio de que aparentemente ele é o pai do menino, do Laurent, tudo começa a fazer sentido pra história, dá pra entender mais ou menos as explicações do passado que tiveram lá no episódio 2, de forma que, ali no episódio 2 a gente viu que o Quinn, no início do apocalipse, ajudou a Isabelle voltou em casa e pediu pra poder ajudar a irmã. O Quinn foi meio resistente, mas colocou junto no carro, mas depois, no meio do caminho, ele não queria mais. Ele apresenta a sugestão pra Isabelle de só deixar a Lily no meio do caminho, porque ia ser um peso morto, outras coisas, mas é uma desculpa ali também, porque na verdade ele era o pai da criança. Ele engravidou a Lily sem a Isabelle saber, meio que estaria traindo a confiança da Isabelle, uma pessoa que dá pra ver que foi sempre preciosa pra ele, eles sempre tiveram uma conexão muito forte, ele traiu só a confiança. Iam ser grandes revelações impactantes que ele não queria fazer aparentemente, e simplesmente faz essa proposta ali no início. Agora, depois do apocalipse, ele conta tudo isso, porque já passou todas as situações, não tem o que esconder, não vai fazer diferença. Mas de fato dá pra entender um pouco mais do flashback a partir desse episódio, então as coisas se conectam e isso é muito importante. Como eu já disse na análise do episódio, ele acabou sendo um vilão aqui nesse episódio 3, porque ele entregou o paradeiro do Daryl, o que significa que ele pode voltar ali, né, nos próximos episódios, ajudando a ir atrás deles, ou tentando ferrar eles mais, e prepare-se pra revê-lo. É um personagem que colocam bem ali nesse ponto da história. Pois é, mais um detalhezinho muito importante, só que agora eu quero falar de um detalhe estético, um detalhe assim, que diz um pouco mais sobre o que aconteceu na França ali, nessa parte mais artística, histórica, do início do apocalipse, né, porque a gente sabe que a França e a Europa é conhecida muito por museus, coisas de arte, quadro, e nesse episódio a gente tem uma noção sobre isso, justamente o roubo e preservação das artes na França. Aqui, nesse episódio, a gente vê quando eles estão lá na boate, né, que o próprio dono é o Quinn, a gente vê algumas artes clássicas que eram de alguns museus, que inclusive a Isabelle fala que ficava em um museu, e que eles simplesmente, depois que começou o apocalipse, foram lá e roubaram essas artes. Tipo, não só ignoraram elas, tem um valor importante, então eles permanecem com elas ali, guardam elas. E o cara mesmo colocou isso pra poder ambientar essa boate dele, e dá pra você ver também pelas cenas, que é só o Daryl e a Isabelle que estão impressionados e olhando sobre isso, porque o resto não tá nem aí. Perdeu a preciosidade pra algumas pessoas, mas ainda assim tem alguns que são ligados a isso que quiseram preservar. E isso faz a gente lembrar muito que na segunda temporada, né, agora de forma comprovada, a gente vai ver o Museu do Louvre. É o grande museu gigantesco lá de Paris, conhecido, que inclusive tem lá o quadro da Mona Lisa, e essa imagem aqui é de bastidores de gravação
ilustrações da segunda temporada da série do Daryl, que mostra o câmera ali filmando o quadro da Mona Lisa. Fora outras artes e obras muito importantes que tem dentro desse museu, que na segunda temporada a gente deve ver o destino também. Então, pra quem gosta desse rumo, essa série também não tá se esquecendo disso. Pois é, meu querido, coloca aí qual desses detalhes você achou mais interessante, o mais importante. Eu, com certeza, é a questão dos zumbis, né? Porque isso abre brecha muito louca pra depois ficar ainda mais difícil vencer eles. E tô criando uma expectativa boa aí pro final da temporada, deve ter um envolvimento assim. Escreve aí o que você tá achando, não deixa de se inscrever no canal, que a gente já vai trazer a análise do trailer do episódio 4, porque já tá disponível. Deixa esse like, ajuda muito aí. E no mais é isso aí, logo eu tô de volta. Um abraço, fui!